Olá, muito boa noite para todo mundo. Na frente de 500 bois pantaneiros, o berranteiro avisou os companheiros com um toque recortado que tinha chegado a hora de enfrentar o cerrado. E no mesmo instante, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV já estava seguindo adiante na estrada para começar a nova jornada. E agora que a empreitada está vencida, a gente está aqui na frente da companheirada toda reunida para contar a história verdadeira dessa viagem pioneira, começando com a recitação da nossa prosa brideira do dia. A Abrafrigo, que é a Associação Brasileira dos Frigoríficos, divulgou na semana passada o seu balanço a respeito dos embarques totais de carne bovina, que é a soma do produto in natura com o industrializado, Isso durante o mês de março. E o resultado deixou comprovado que o nosso setor exportador ainda estava padecendo muito com a dor da paulada levada na China. Conforme o relatório distribuído na praça, o caso acontecido agora foi que o volume despachado lá para fora ficou em pouco mais de 162.800 toneladas, o que representou um forte despencamento de 20% comparando com o período correspondente de 2022. E se a companheira fazendeira achou este tombo muito dolorido, é melhor se segurar na cadeira, porque pior ainda foi a forçada dada no dinheiro recebido pelas indústrias brasileiras. O valor total somou 709 milhões e 400 mil dólares, com um trágico e dramático afundamento de 37%, fazendo a mesma comparação. E como desgraçar pouco é bobagem, além da trapeira lá com o gigante do Oriente Distante, a indústria que vende lá para fora também está enfrentando uma derriçada geral no preço da carne brasileira, que foi negociada agora na média de 4.537 dólares por tonelada, ou 21,1% a menos do que tinha sido em março do ano passado. Os números apurados fazem parte do acompanhamento mensal da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Seguindo então com a prosa e destrinchando o documento divulgado na praça, dos 5 maiores compradores do nosso produto, todos reduziram o volume importado. Fazendo a conta de janeiro a março do ano presente e pareando com os meses correspondentes do ano passado, o caso que mais chama a atenção é o da China mesmo, que ainda assim continua na ponteira da relação. Pois repare bem, o companheiro boiadeiro, que a quantidade de carne que eles compraram neste período considerado diminuiu 7,1%, mas o valor pago ao fornecedor brasileiro apresentou uma queda fortemente desproporcional de 28,2%, o que serve para deixar bem demonstrado o tamanho da pressão baixista que está vindo de lá para cá, O segundo lugar da lista continuou sendo ocupado pelos Estados Unidos, que fizeram um forte corte de 16,9% no volume importado, enquanto o Chile, que vem logo em seguida, encurtou suas encomendas em 0,2%. Para não chegar desinformado no mercado, para não fazer negócio mal ajambrado e ter de se arrepender depois de entregar os bois, nesta hora da nossa lida noticiarista, o Terra Viva DBO na TV convida o amigo pecuarista a apreciar e a participar da nossa conversa com o analista. Olá, Euler. Vamos lá então responder a sua pergunta, para onde pode ir o mercado do boi gordo nos próximos meses, A perspectiva que nós temos é de um mercado pressionado. Apesar da volta da China, apesar de uma expectativa de recorde com relação à exportação, nós estamos em um ano de descarte de fêmeas, a gente já vem comentando isso há algum tempo, e a pressão deve se intensificar nos próximos meses. Por quê? Nós entramos no período de transição entre a fase de águas e a fase de seca no Brasil Central. Isso deve levar àquilo que a gente chama de desova, entre aspas, do gado de pastagem. Então a gente deve ter um aumento da oferta de gado chegando no mercado, principalmente a partir de maio, isso deve se intensificar, e com isso uma pressão baixista pela ponta compradora, principalmente num ano de descarte de fêmeas, deve passar a ser aí observada pelo mercado pecuário no Brasil. O que a gente pode ter de fator mudando um pouco esse cenário, ou até mesmo talvez limitando, é a questão do tal boi China, A exportação ela tem caminhado muito bem, mas quando a gente olha hoje para um cenário de dólar em baixa, estamos aqui na metade de abril com o dólar a R$ 4,90, um dos poucos momentos que a moeda norte-americana chegou abaixo dos R$ 5, isso acaba pressionando a margem dos frigoríficos exportadores e, além disso, uma China comprando a preços menores ao longo desse ano de 2023,
e também acaba achatando a margem dos frigoríficos. Então, nesse caso, a gente não deve ter nem mesmo um boi China, talvez, aí, com fortes altas no radar. Para o segundo semestre, a gente pode ter o peso da entre-safra do capim, e aí uma movimentação de alta em alguns momentos pode ocorrer, mas lembrando sempre que se nós vermos alguma movimentação altista, ela não deve ser semelhante a que nós vivenciamos há 2 anos atrás, entre 2021 e 2020 praticamente, quando a arroba explodiu com relação aos preços, a entre-safra foi ainda mais pressionada em função da retenção de matrizes. Então a gente deve ter movimentos de ajustes pontuais com relação aos preços a partir do segundo semestre, podendo essa arroba voltar a bater os R$300 em determinadas praças e em determinados momentos, a depender da oferta de gado que vier ao mercado. Em curto prazo, então, pressão baixista. Em médio e longo prazo, pensando no ano de 2023 e no segundo semestre, a gente pode até ver algum movimento altista entrando no mercado do boi gordo. Espero ter respondido sua pergunta, um forte abraço e siga nos acompanhando para maiores informações. Das notícias que foram arrecadadas no sertão e apartadas para aqui serem discutidas, a metade já foi destrinchada e apresentada para devida apreciação dos amigos e amigas participantes desta reunião novidadeira. Pois então, a gente faz agora uma parada ligeira para retomar logo em seguida a conversação. Aguarde. Conforme os companheiros produtores brasileiros já foram devidamente informados, o preço do leite pago ao fazendeiro brasileiro em março, pelo produto entregue no laticínio em fevereiro, chegou a R$ 2,72 por litro, com um fortíssimo aumento de 16,9% na comparação com o período correspondente do ano passado. Isso de acordo com a pesquisa mais recente do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo. A explicação para esta arribada de agora foi o encurtamento da produção, provocado por uma estiagem fora de hora que fez rasoura nas pastagens em várias das principais regiões produtoras do país. Mas o caso é que já faz tempo que o setor não está conseguindo crescer com constância e substância. E para campear uma explicação para esta situação, a gente pediu a ajuda preciosa do Dr. Paulo do Carmo Martins, economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Juiz de Fora, no interior das Minas Gerais. Meu amigo doutor Paulo, quanto tempo faz que a gente não proseia, né? Muito obrigado pela sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. É uma honra e uma grande satisfação para a gente. Seja muito bem-vindo, como sempre, Paulo. Ô Sidney, muito prazer, muito obrigado por permitir que eu mate a saudade, ainda que à distância. O prazer é nosso e a saudade é nossa também. Ô Paulo, o que é que está acontecendo com a produção de leite no Brasil, hein? Olha, desde 2014 que a produção brasileira não cresce. Cresce um ano um pouquinho, depois cai um pouquinho, mas o consumo também não vem crescendo. Então, produção e consumo, nós estamos aí entrando já no nono ano estagnado. E aí, sob a ótica da produção, está acontecendo um fenômeno interessante. Nós estamos tendo uma mudança de base. Se você pega os 100 maiores produtores brasileiros, eles cresceram o equivalente a 1 milhão de litros de leite dia. 1 milhão de litros de leite dia. Quer dizer, se eles cresceram 1 milhão de litros de leite dia e nós estamos com a produção estagnada, é sinal que tem alguém, então, que está produzindo menos, o equivalente a 1 milhão de litros, pelo menos. Pelo menos. E por que isso está acontecendo? Porque tem um conjunto, Sidney, de produtores menores que estão tendo muita dificuldade para continuar produzindo. Primeiro porque nós tivemos aí, nos anos anteriores, um período muito complicado de produção de leite, porque nós tivemos problema de seca, tivemos problemas de custo muito elevado, margem muito apertada para o produtor. Se a gente pegar os custos de produção de 2020, de outubro de 2020 até fevereiro de 2022, foi impressionante, os preços foram subindo, subindo, subindo. Então, tudo isso foi desanimando, fazendo com que o produtor familiar principalmente, tivesse uma dificuldade muito grande de continuar na atividade. E agora mesmo a gente percebe isso, está faltando leite, a indústria vem procurando de todas as formas estimular o produtor através do preço,
e com isso a gente está tendo até uma abertura muito perigosa e grande para que entre produto importado no Brasil, porque se o preço fica muito alto, comparado com o mercado internacional, que é uma maneira de você estimular o produtor, por outro lado, fica atrativo para as empresas importarem. E no final das contas, o Sidney, para o consumidor também está ficando um momento meio complicado, porque o leite está ficando muito caro na mesa do consumidor. Então, por isso também que o consumidor não tem tido aquele apetite todo para comprar leite e derivados nos últimos tempos, e por isso também a gente está tendo uma certa retração, e para que a gente até mude isso, nesse momento existe uma campanha promocional feita pela indústria para estimular o aumento do consumo. Então, eu diria para você o seguinte, em um resumo aqui, nós estamos tendo, já caminhamos para 9 anos de estabilidade na produção e no consumo, isso não é bom, porque a gente tem muito ainda a crescer em termos de produção e consumo, mas está havendo uma revolução silenciosa dentro do setor. Os produtores menores estão tendo dificuldade cada vez maior para continuar na atividade, porque o custo de produção fica muito alto quando você produz pouco e com baixa tecnologia, e os produtores maiores estão aumentando cada vez mais a sua produção, principalmente por meio do confinamento, que a gente chama aqui no nosso setor de compost barn, que é o que veio para ficar em 2014 e não para de crescer no Brasil. Ô Paulo, olhando um pouquinho para frente, né? Nessa nova conjuntura do setor leiteiro brasileiro, vai ter lugar no futuro, né, para o pequeno produtor? Eu acho que sempre tem lugar para pequeno produtor quando ele usa tecnologia e quando ele atua de duas maneiras. Por um lado, através de cooperativismo. Por exemplo, os dados mostram que nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é onde o leite vem crescendo, o pequeno produtor consegue se manter, boa parte deles, porque eles estão estruturados em cooperativas, a prefeitura dá apoio. Por outro lado, o Sidney, uma surpresa, no último ano, onde a produção de leite cresceu mesmo foi no Nordeste. E olha, cresceu no semiárido, que é onde tem pouca disponibilidade de água. Então, e lá é pequeno produtor. Então, é possível por aí, desde que haja organização. E tem um outro caminho também, que é a produção de produtos de valor agregado, mas desde que não coloque em risco a saúde do consumidor. Eu me refiro aos queijos. A gente tem tido aí uma revolução também na produção de queijos, produtores com 400, 450 litros, hoje tendo, me lembro aqui do Leomar, lá no Paraná, hoje tendo fila de gente querendo comprar e ele não dando conta. Então, é possível, sim, ter produção familiar quando os produtores se reúnem para ficar grande na compra e grande na venda, ou quando fazem produtos diferenciados, como é o caso desses saborosos queijos que o Brasil vem revelando nos últimos anos. Quer dizer que o pequeno produtor, o médio e pequeno produtor brasileiro, tem sim condição de ter acesso à tecnologia e à modernização da sua propriedade e da sua produção? Tem uma parte dos produtores que vem saindo porque tem o problema da sucessão familiar. Isso não acontece só no leite, acontece no agro como um todo e acontece também nos negócios urbanos. O filho não quer dar continuidade ao trabalho do pai. No caso do leite, isso acontece também porque é muito penoso produzir leite. Você tem que todo dia tá acompanhando a vaca. Então, tem duas maneiras de resolver isso, né? A primeira, que é a menos complicada, que é através de uso de aplicativos. Tem vários hoje aplicativos. O pessoal fala, mas tem problema de conectividade na roça. Olha, hoje já é possível você usar os aplicativos, né? Ter a fazenda dentro do celular e utilizar, mesmo que você não tenha uma boa conexão. E isso reduz a pressão por decisão, reduz a pressão por mão de obra, que você tem condição de racionalizar. A outra é mais complicada e mais cara, mais complicada, porque é a utilização de robô. Mas é impressionante como é que as duas coisas vêm crescendo. Você tem produtores familiares hoje que têm pego empréstimo no banco e têm ido para a utilização de robô, porque o robô que a gente usa aqui no Brasil, ele foi feito com a ótica da Europa. Então, ele permite que um produtor aí tenha 60 vacas
e para cada 60 vacas tenha um robô. Então, o que a gente não pode perder, eu acho, Sidney, é o seguinte: aquele produtor que quer continuar na atividade e que vê possibilidade de ter o filho, a filha, e a esposa na propriedade, o Estado tem que chegar até ele. Quando eu falo o Estado, eu estou falando do governo federal, dos governos estaduais, que nos últimos tempos a gente não tem dado atenção devida, nós não temos investido enquanto sociedade em termos de assistência técnica. É muito doloroso saber que tem produtor que quer melhorar, que quer adotar Entendi. tecnologia, a tecnologia está Uhum. disponível e o produtor não consegue avançar por falta de oportunidade. Muito bom. Ô, Paulo, queria te convidar já para você vir aqui no programa, né, pessoalmente, quando estiver aqui por São Paulo. Vem para cá para a gente prosear mais um pouquinho, tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa para você contar para a gente. Obrigado pela participação, a gente está aqui te esperando então, Paulo. Grande abraço para você, um grande abraço para toda a turma da Embrapa Gado de Leite aí, até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade e esse encontro vai acontecer o mais rápido que você imagina. Estamos esperando. Um abraço, Paulo. Por mais sacrificada que for a jornada, no eito o boiadeiro tem de ter respeito com a boiada, e estando o gado cansado, é mais vantagem fazer uma parada, ainda que seja ligeira, do que seguir viagem judiando dos animais. Pois então, em obediência a esta exigência, a lida será interrompida por um instante e quando a gente voltar para tocar adiante a função, o tempo será ocupado com o noticiário e o nosso comentário a respeito do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Aqui no nosso mercado caseiro, o açougueiro está padecendo de solidão no seu estabelecimento. No porto, os embarques para o estrangeiro registraram um catastrófico despencamento. E o resultado é que agora a nossa praça boiadeira está largada e desinvestada na descida da ribanceira. É já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar, é só aguardar. Tendo ainda no pasto um resto de gado engordado e antes que o mercado boiadeiro comece a andar de fasto, a gente faz agora a conferência para dar ciência aos companheiros e companheiras fazendeiros do Brasil inteiro do preço que está sendo falado na freguesia para esta nossa mercadoria. Pois os amigos e amigas pecuaristas que estão aí na frente da televisão escutando esta nossa falação novidadeira e noticiarista, façam o favor de se segurar firme no banco, porque lá vem tranco. O caso é que, com o consumidor brasileiro sumido e alongado do mercado caseiro por motivo de falta de dinheiro e com a câmara fria da indústria mais para cheia do que para vazia, o comprador de gado está de novo correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão, fazendo a relia com o valor da nossa mercadoria. Ao mesmo tempo, no setor exportador, a situação não para de piorar. Conforme a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, nas 2 primeiras semanas de abril, o volume médio diário embarcado por estrangeiro ficou em 4.800 toneladas, com uma forte queda de 42% em relação ao período correspondente do ano passado. Já o faturamento médio dos frigoríficos brasileiros foi de 22.240.000 dólares por dia, com um trágico e catastrófico despencamento de nada menos que 56,7% na mesma comparação. Aí, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E o que aconteceu desta vez foi que a arroba caiu em 14 destas praças e só em 3 ela subiu. A lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui em São Paulo, onde o boi foi derrubado para R$ 268 a prazo e livre do fundo rural. No Rio de Janeiro, o tombo foi geral, com o macho descendo para R$ 251 e a fêmea para R$ 226,50. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi voltou para R$ 238,50. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho escorregou para R$ 251. No sul do estado, o boi foi rebaixado para R$ 248 e a vaca para R$ 231,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e também em Dourados e em Três Lagoas, o macho retrocedeu para R$ 266 e a fêmea para R$ 246,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi piorou para R$ 246,50 e a vaca para R$ 226,50. No mesmo trieiro de morro abaixo foi o Espírito Santo,
que trabalha agora com o macho a R$ 238,50 e a fêmea a R$ 226,50. No noroeste do Paraná, o boi já não vale mais do que R$ 276 e a vaca do que R$ 248. No sul do Tocantins, a fêmea foi cortada para R$ 209. Na Bahia, o mercado andou em rumos desencontrados. No sul do estado, o caso foi de queda para a vaca, que está saindo agora por R$ 231,50. Já o oeste baiano abriu a desmilinguida e esmagrecida relação das altas do dia, com o boi subindo para R$ 256. Em Paragominas, no Pará, o macho aumentou para R$ 250 redondos. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a vaca melhorou para R$ 8,35 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 250,50 por arroba. A cachaça amada e bela, assim, branca ou amarela, não desfaça de mim e nunca fique apartada da minha taça. Nos apertos e desacertos destes meus tantos anos, e ainda agora, enquanto o tempo passa, em horas perdidas e a saudade matadeira mais e mais me abraça, lembrando que esta vida é demasiado ligeira, ei, a minha companheira, é a você que o meu coração cansado chama e clama por consolação, nem que seja só num gole de felicidade, fugaz, porém verdadeira. Tem gente que passa quase a vida inteira sem saber e de repente descobre, às vezes meio sem querer, né, que é poeta e aí não para mais de escrever. Pois foi justamente o que aconteceu comigo mesmo. E o resultado foi que eu peguei a fazer essas trovinhas, que são recitadas todo dia aqui no fechamento da nossa função, que hoje estão reunidas, organizadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, estes da fotografia que tá aparecendo aí na sua televisão. Não adianta campear nas livrarias, viu? Porque lá não tem. E para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. Repetindo, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo dado a nossa contribuição para o entendimento do mercado e do andamento da negociação com o nosso gado, a comitiva vai desarmando o arranchamento e fazendo a despedida, deixando prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.